Sport não. O Sport acabou empatando ontem com a equipe do Brasil de Pelotas. Pois é, o Sport acabou empatando e já chega aí o seu terceiro jogo sem vencer, né? Só empatando. Alessandro Matheus, vamos lá agora. Bom dia. Vamos lá, né? Então, como a gente estava dizendo aqui, né? O Sport, mais uma vez, joga meio tempo, né? Um primeiro tempo complicado. Primeiro tempo que lá para os 25, 26 minutos é que o Sport foi buscar realmente alguma coisa lá no gol adversário. O Guto Ferreira fez uma mescla aí de estratégia, né? Meio que não deu certo a estratégia, por causa, segundo informações do clube e do próprio Guto aí, por causa de gramado, de estrutura física dos jogadores. Tentou o Juninho, o Yuri e o Elton lá na frente, mas Juninho um pouco displicente, fora do jogo, apesar de que pegou 2, 3 bolas lá e mostrou que tem, né, qualidade para mostrar mais, mas o Juninho está devendo, né? Está devendo, não dá pra gente dizer que fez uma boa partida ontem, tá no, vamos dizer assim, entre erros e acertos, ficou no meio caminho, né? O Elton também ficou um pouquinho a desejar, Yuri, mas enfim, veio o segundo tempo, o primeiro, como eu disse, fraco, né? Não tem a envergadura das cores rubro-negras, gramado pesado, é óbvio que a gente tem que analisar isso. Eu tive antes de começar a partida pisando ali no cantinho do gramado para ter uma noção, e alguns colegas até adentraram mais, até que o Sport proibiu aí da imprensa e qualquer pessoa que pisasse no gramado antes da autorização do juiz, no caso. Então, colocou os jogadores mais leves, né? O Ezequiel, o Ian, e não tão leve, mas o Brocador também, e o time deu outra conotação, deu outra força, perdeu gols incríveis na barra. É aquela história que a gente vem contando aqui, né? A somatória de tudo, de jogos, de empates, de cobranças, porque queira ou não, eles acompanham as cobranças das arquibancadas e também da imprensa, e tem, né, a real noção do que eles estão por dever aí na Série B. Então, o Sport perde mais 2 pontos, dessa vez fora de casa, complica ainda mais, mas complica naquele sentido. Dá tempo de recuperar? Claro que dá tempo, mas a gente não está vendo ainda aquele time que vá daqui para frente dar essa segurança do torcedor, ir para a arquibancada e não ficar, não é com medo, né? Que o futebol, a qualquer momento você pode levar um gol, mas ter confiança no elenco, né? Tá faltando isso. É uma mescla, né? De elenco, vamos dizer assim, de um pouco de capacidade do elenco, de mostrar trabalho, melhor dizendo, um pouco de preparação física, de fragilidade nesse sentido, porque a gente não tem visto até agora o time manter, né, uma perenidade nesse sentido aí físico, e também de alguns toques, vamos dizer assim, do técnico Guto Ferreira. Por exemplo, ontem, como eu acabei de falar aqui, na escalação, o Sport, para ter uma ideia, visita o G4, mas fica só nessa, né? Sai. O Sport ainda é o quinto colocado, óbvio, abriu a rodada ontem, mas com 18 pontos, mas pode perder algumas e longas posições. Então, isso é o receio do torcedor, isso é o receio hoje do Guto Ferreira, e vamos aguardar. Os comentários que nós fizemos nos 2 últimos programas vão todos ao encontro aqui, sem querer ser chato com relação ao posicionamento da gente aqui. Existe, ainda falando do Sport daqui para frente, existe a possibilidade, né, os bastidores rolando muito forte, e eu acredito que a ideia também, por causa do gramado, dos dias 29 de julho e dia 1º de agosto, quando o Sport enfrenta o Guarani e o Coxa, né, o Curitiba, no caso seria na Ilha do Retiro, provavelmente eu diria que a coisa está muito forte para acontecer na Arena. E eu concordo com a mudança, porque não dá para o Sport estar com uma estrutura física do jeito que está, querendo ou não, existe o desgaste, por mais que a gente diga que o calendário está ameno, mas esses gramados pesados realmente influenciam. A prova é tanta que é sexta-feira, o Sport hoje se apresenta para viajar na quarta, no caso, e jogar na sexta-feira num outro gramado pesadíssimo, que é no Paraná, onde o inverno é muito maior, o frio, aquelas coisas, os rigores da natureza são bem maiores nesse sentido, nessa temporada aqui de meio de ano, né? Então, existe essa possibilidade, a gente aprova, e o Guto Ferreira estava claramente, né, com a fisionomia para baixo, né? A minha primeira pergunta, a gente vai ouvir agora, para daqui a pouco finalizar com ficha do jogo, as nossas opiniões, e ouvir também você, que é sempre importante, Moisés. Vamos ouvir, então, o que ele respondeu sobre
além do gramado, eu perguntei quais eram os outros culpados, né? Culpados, lógico, entre aspas. Vamos então ouvir o comandante rubro-negro na noite de ontem. Poderia colocar para a gente como os culpados, né, do empate de hoje dentro da Ilha do Retiro. Bom, vamos colocar o gramado, que também foi ruim para os dois, né? O gramado estava encharcado, normal. Nós fizemos a opção de entrar com o Elton e com o Juninho por causa disso. Inclusive à tarde, quando nós saímos daqui para o CT, estava muito pior e houve uma melhora considerável no gramado, né? Mas o primeiro tempo nosso foi um primeiro tempo não muito bom, nós demoramos para pegar no jogo, nós vamos pegar no jogo depois dos 20 minutos. Os primeiros 20 minutos nosso time teve muito mal, teve irreconhecível. Depois conseguiu criar nos últimos 25 minutos pelo menos 3 chances muito boas, enquanto o adversário praticamente não criou nada, né? E eu acho que com as mudanças do segundo tempo a gente cresceu bastante. E aí você pega no final do jogo o Carlos Eduardo, né, o goleiro deles, fazendo pelo menos umas 4 defesas muito boas. E um pouco de ansiedade da nossa parte, que acabamos debaixo, dentro da área pequena, debaixo do pau, empurrando a bola por cima, empurrando para o lado e não conseguindo empurrar para dentro. Eu acho que em termos de construção, a gente mostra que a gente está trabalhando bem. Em termos de tranquilidade, falta ajuste nessa tranquilidade, né? Encontrar o ponto de confiança sem achar que vai conseguir ganhar a hora que quiser, e a hora que não consegue também achar tranquilidade para estar sempre confiante e encontrar o momento de empurrar para dentro. Tem coisa que a gente não consegue explicar, né? Hoje, por exemplo, a maneira que nós perdemos os gols, a gente tenta encontrar uma palavra tipo ansiedade, tenta encontrar uma ou outra coisa, mas não consegue explicar, né? Isso aí, será que foi isso exatamente? Não sei. Eu gostaria que eles tivessem empurrado para dentro. O volume de jogo teve qualidade, alternativa por dentro, por fora, entrou pelos lados, rompeu linhas, entrou por dentro, rompeu linhas, bateu de fora, bateu de dentro e não conseguiu botar para dentro. Aí 0-0. Exato, meu amigo Guto. 0-0 e esses pontos vão fazer falta, viu? Olha só, o Sport vai enfrentar a equipe do Coritiba, que joga hoje contra a equipe do Vila Nova. Eu assisti o jogo dessa equipe, Alessandro, do Coritiba, não sei como é que vai ser hoje. Mas a equipe estava perdendo em casa e acabou buscando a virada e acabou vencendo. Agora eu não lembro qual foi o time, peço até perdão, que agora me fugiu o nome do adversário naquele jogo. Mas uma atuação interessante desse Rodrigão, que, salvo engano, é o artilheiro do Brasil, né, com alguns gols feitos aí com a camisa do Coritiba. Então, é bom ficar atento, né? Claro, eles vão ter um jogo hoje, vão buscar aí a segunda vitória seguida, que também não está lá essas coisas, a questão do Coritiba, mas é uma equipe que está se organizando. E essa quantidade de gols perdidos pela equipe do Sport e esses gols tomados no final do jogo, meu amigo, isso prejudica demais, viu, Alessandro? Porque você perde muito gols, não faz o gol, acaba empatando em casa. Tá ganhando um jogo fora, acaba tomando empate. E contra a equipe do Coritiba, que é o próximo jogo e é fora de casa, dependendo de como vai ser a desenvoltura dessa equipe diante do Vila Nova hoje, pode pegar um adversário complicado. Não é uma equipe, meu Deus do céu, um Palmeiras da vida, mas é uma equipe que está se organizando, então é bom o Sport ficar atento, porque eles contrataram alguns jogadores, inclusive tem um jogador que voltou para essa equipe do Coritiba, então é bom o Sport ficar atento, e a chance que tiver tem que botar para dentro dos fundos dos barbantes, meu amigo. Não pode perder gols feito ontem. O Sport perdeu uma chuvada de gols, meu amigo. Se tava chovendo, choveu muito gols ontem, acabou perdendo, né? A gente vem falando dos erros, né, dos acertos lógicos do time de Guto Ferreira. Não dá para negar que o segundo tempo o Sport tentou, né, fez por onde ir atrás, criou alternativas, campo pesado, bolas alçadas na área,
Mas time que quer subir não pode perder a quantidade de gols que foram perdidos ontem, né? Aliás, ontem, no penúltimo jogo, no último, enfim, todos os jogos aí anteriores desde o início. São pontos preciosíssimos que vão fazer falta sim. E eu quero crer que no final do ano diga, esse ponto não fez falta, aquele ponto, porque o Sport fica entre os 4. Eu não vejo essa força do Sport para disputar título esse ano, pelo menos até hoje, dessa página. Pode ser que da página de amanhã, no caso sexta-feira, em diante a gente veja alguma coisa melhor. Mas não dá para ter ir para o jogo achando que o Sport, né, pela camisa, pelo grupo, aquela coisa toda, no papel o grupo é forte, porque no gramado ainda não mostrou. Faltou ontem o que daqui para frente vai começar o caldo a engrossar ainda mais, que é aquela calma na hora da finalização, né? É o peso da cobrança, é o peso, né, da imprensa, é o peso da torcida, desses empates, e o jogador sente isso, é ser humano, então eles estão começando a sentir agora muito cedo, né? E cá para nós, tem muito terreno ainda, tem, mas já começa os resultados negativos aí. No caso, ontem foi um baita de um resultado negativo, né? 0-0, perder 2 pontos com o Brasil de Pelotas, que não vai atrás de muita coisa no Campeonato Brasileiro, é complicado. Então, ter paciência, né? Porque tem que ter, não pode vaiar, não pode nada, como ele falou ontem, a torcida tem que ajudar, né? Com essa coisa toda aí, mas é complicado. O camarada vai para campo sabendo que vai passar por emoções fortes, né? Então, filme de terror, né? Isso. Vamos embora. Pois é, muito boa essa das informações, a ficha técnica para gente finalizar. Tá bom, queridos, Esporte Gol com Maílson, Alberto, Rafael Thierry, Adrielson, Guilherme Lazzaroni e Iago, depois Hernandes, Charles e Guilherme, Yuri, depois Ian, Juninho, Ezequiel e Elton. Já o Brasil com Carlos Eduardo, o nome do jogo, ao lado de Guilherme do Esporte, Ricardo Luz, Bruno Aguiar, Leandro Camilo e Ednei, Leandro Leite, Carlos Jatobá e Diego Oliveira, depois Washington, Branquinho, depois Christian, Bruno Paulo e Rafael Grampola, depois Daniel Cruz. Isso mesmo. Abraço Alessandro. para quem está em casa, beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Abraços. Essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira. Eu ia só informar o Alessandro que o Sport precisa vencer hoje, ou melhor, precisa torcer contra esses adversários. Botafogo de São Paulo, Londrina, Figueirense e o próprio Coritiba, né, que tem 15 pontos. Coritiba vencendo vai chegar a 18 pontos, igual aí a chegar ali na mesma quantidade de pontos do Sport. E o Sport pode cair hoje para a 8ª posição. Por lugar do Figueirense, se caso o Londrina vencer, o Botafogo vencer e também o Figueirense vencer e o Coritiba. Então hoje o pessoal do Sport vai estar aquele secador ligado, potente contra esses adversários. Essa foi a informação de Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM.